Noite, fiel. Somente noite hoje, né? Não é boa por tudo que aconteceu nesse jogo entre o Corinthians e o Flamengo. Corinthians 1, Flamengo 2, né? Infelizmente acabamos perdendo esse jogo de virada em casa, né? Um jogo em que, pro torcedor corintiano, tava um jogo ganho pro Corinthians. Pelo que aconteceu no primeiro tempo, o torcedor corintiano não esperava que o Corinthians fosse muito dominante em cima do Flamengo, que o Corinthians comandasse as ações na primeira etapa, que amassasse o Flamengo. Essa é a verdade. O Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, deu uma cansada. O Flamengo começou a jogar como o Flamengo costuma jogar, né? Começou a jogar como de costume e conseguiu virar o jogo, né? Teve ali um gol polêmico. Nosso segundo gol do Flamengo foi polêmico por conta, foi lateral ou não, mas enfim, vamos opinar. Eu vou falar para vocês o que o Corinthians fez de errado para perder hoje, né? Tomar essa virada besta. Vamos comentar tudo, né? O primeiro tempo, segundo, enfim, nossos polêmicos. Então, eu sou o Bruno, você está na Central SCP, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Temos vídeos de gols, edits, notícias, pós-jogos, enfim, tudo sobre o nosso Corinthians, fiel. E por favor, hype esse vídeo para aparecer para mais corintianos. Pode hypear ele aqui, dá o like, vai aparecer o botão de hypear. Se hypear ele, por favor, que vai me ajudar a crescer meu canal e vai espalhar esse vídeo, esse pós-jogo, para outros corintianos também virem assistir meu canal, tá certo? Eu conto com o seu apoio, sua ajuda. E vamos analisar esse jogo, fiel. Bem, o Corinthians veio com a escalação de 4-4-2 os ângulos, né, que vocês já conhecem. Hugo Souza, Mateuzinho, Choca. Por que o Choca e não o Ramalho? Aí já percebeu que o Ramalho fez falta nesse jogo, porque o Choca, eu vou falar mais dele individualmente, mas o Ramalho ele sofreu um estiramento muscular na coxa direita, né? Por isso ele foi cortado do jogo, entrou o Choca. Gustavo Henrique, Bidu. No meio de campo, um Ranielli, Maicon, Pidon, José e do de ataque Guinegão e Roberto. 4-4-2 Losango no papel. No jogo foi outro esquema. No jogo foi uma linha de 3, com o Ranielli pela esquerda, Gustavo Henrique no meio e o Choque pela direita. Então no jogo a gente teve uma linha de 3 do Corinthians, onde ficava o Andileri, ficou o Ranielli, Gustavo Henrique e Choca, certo? O Bidu e o Mateuzinho como alas, né? Como pontas que gostam de atacar e voltam para defender quando for necessário. No meio de campo nós tínhamos o Bidon centralizado, mais jogando mais pela direita. Ele vinha da direita para o meio e do meio para a direita. Depois, no decorrer do jogo, ele inverte para a esquerda. Só que a gente percebe que ele começa a jogar mal pela esquerda. Então ele volta para o meio e vai para a direita. Entendeu? Ele fica revisando entre direita e meio, tá certo? O Maicon e o José Martinez, né? O José Martinez mais pela esquerda, o Michael mais pela direita, mas enfim, ambos se revezavam ali, né? Uma hora o Michael ia pra direita, o José pra esquerda, enfim. Então de ataque, Guinegão e Roberto fazendo facões, né? O Roberto fez muito facão nesse jogo. Então, como foi o Corinthians? Bem, o Corinthians buscou, logo de cara, dominar as ações no primeiro tempo. Era um Corinthians que a gente não via. Eu acho, tenho certeza, na verdade, que esse foi o melhor primeiro tempo do Corinthians do ano, assim. Eu nunca tinha visto um primeiro tempo do Corinthians tão firme, tão certeiro assim. Eu nunca tinha visto um primeiro tempo muito bom do Corinthians, tá certo? Foi o primeiro tempo que, assim, dominou as ações do jogo, teve muito passe infiltrado, quebrando as linhas defensivas do Flamengo, ou seja, o Corinthians explorou muito as linhas, né? Explorou muito os passes infiltrados por Roberto. Tanto é que as chances mais claras do Corinthians foi nesses passes infiltrados por Roberto, que o Roberto quebrava a linha defensiva do Flamengo. Tá certo? Cara, isso foi um achado muito grande, porque o Bidon pifava a bola no Roberto, o Guinegão também pifava a bola no Roberto. Hoje o Guinegão não tava como se fosse o centroavante, ele tava mais como se fosse um segundo atacante, porque a gente não via o Guinegão atacar nos espaços, a gente viu o Guinegão pegar a bola e tentar infiltrar pro Roberto atacar nos espaços deixados pela linha de defesa do Flamengo. Então assim, foi o Corinthians que explorou essa fraqueza do Flamengo, que são a linha defensiva. Uma linha defensiva um pouco alta, então o Corinthians tentava dar esses passes infiltrados, e a maioria deu certo, só que não resultou em gols, tá certo? Tanto é que o lance do pênalti foi nisso. Eu não lembro que deu passe pro Roberto, se eu não me engano foi o Guinegão ou foi o Bidu? Foi o Bidu. O Bidu acha o Roberto, lembra? O Bidu acha o Roberto leva pra esquerda, ele chuta cruzado, bola bate na trave,
Ainda sobra, o Bidon vai na bola, só que o Léo Pereira acaba fazendo pênalti porque ele chega atrasado no lance, um pênalti muito bem marcado. E a polêmica, né? Outra polêmica aqui, que é o lance da cavadinha do Yuri Alberto. Cara, quando o Yuri Alberto ele cava aquela bola, vi um sentimento ruim, vi um sentimento de Alexandre Pato pro torcedor corintiano. Quem não lembra do Pato nessa hora tá maluco, cara. A primeira coisa que eu pensei foi, putz, Pato. Cara, a fiel torcida na arena, começou a cantar o nome do Roberto depois que ele deu essa cavadinha para incentivar o atacante. Deu certo no segundo tempo que ele fez o gol. Só que esse pênalti pesou pro Yuri, pesou pro primeiro tempo do Yuri. Tanto é que ele desperdiçou também uma outra chance, que assim, cara, é difícil. Mas eu vou ser sincero com vocês, tá certo? Eu vi gente falando que se o Yuri faz o gol de pênalti, faz aquele outro gol que ele saca na cara com o Rossi pela direita, né? Um lindo passe infiltrado, acho que foi do Bidon dessa vez. O Corinthians poderia ter vencido, sei lá, 3-2, por exemplo. Só que, cara, eu costumo pensar o seguinte: se o Roberto faz aquele gol de pênalti, o jogo seria outro. Eu não sei se o jogo seria positivo pro Corinthians ou negativo, porque a gente sabe que quando o Corinthians faz um gol, o time gosta de retrancar. O time ama retrancar quando faz o gol. Então, se o Corinthians abre o placar com o Roberto, de duas a uma, somente tem duas opções. Ou o Corinthians ia continuar pressionando o Flamengo, ou o Corinthians ia relaxar um pouco, ficar mais retrancado, para o Flamengo começar a gostar do jogo. Existem essas duas opções. A gente não sabe o que aconteceria se o Yuri Alberto faz esse gol de pênalti. Se o Yuri Alberto ele faz aquele gol, né, na segunda grande chance que ele teve, cara a cara com o Rossi, que ele bate no peito do Rossi, enfim. A gente não sabe o que aconteceria se esses lances fossem gol. Entendem? Não tem como saber, como se fosse uma espécie de efeito borboleta. Se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui. Simples, essa história. Então, assim, cara, já foi esse lance do Yuri Alberto. É displicente da parte dele? É displicente. Quando foi, vocês lembram aqui, né, pelas antigas, sabe que quando o Memphis cavou no Mirassol, eu defendi um pouco ele, porque a batida do Memphis contra o Mirassol foi bem cobrada. Só que o Walter fez uma grande defesa também, né, vamos ser sinceros. Só que assim, tem uma diferença grande, uma diferença grotesca entre Mirassol e Flamengo. Existe uma diferença entre você querer cavar um pênalti contra o Mirassol e cavar um pênalti em um jogo pegado e grande como é contra o Flamengo. Né? A gente sabe que rola essa rivalidade entre Corinthians e Flamengo. A gente sabe, nem que seja mínima. A gente sabe que jogar contra o Flamengo sempre é um jogo difícil, um jogo chato, pegado, porque os caras têm 3 times titulares no banco, os caras têm muito investimento, os caras têm tudo isso, né? A gente sabe que é chato. Mas enfim, depois que participaram, o Corinthians continuou atacando o Flamengo, pressionando, enfim. Só que não consegue fazer o gol. Porque teve uns 3 passes virtuosos pro Roberto, que infelizmente não foram gols, né? Também teve o cabeceio do Gustavo Henrique no primeiro tempo, lá no lance do escanteio, que o Rossi pegou, enfim. Foi o primeiro tempo avassalador do Corinthians, né? Com o Bidon jogando, pifando, distribuindo o jogo. O Michael e o Bidon foram muito importantes no primeiro tempo do Corinthians. Eles eram os dois atacantes que estavam acertando muitos passes, muitas invertidas de bola, muitos passes infiltrados, enfim. O Corinthians, né? O meio de campo passou pelos pés, a bola passou pelos pés do Michael e do Bidon no primeiro tempo do Corinthians. Só que a gente conhece nosso time. A gente sabe que o Corinthians prega no segundo tempo. No finalzinho do primeiro tempo, vocês perceberam que o Flamengo tava já começando a ficar mais com a posse de bola, a gostar um pouquinho do jogo. No final, lá pros 40, 38 minutos do primeiro tempo ainda. Por quê? O Corinthians sentiu o desgaste físico. E aí que tá, o Corinthians ficou a semana inteira só treinando, se recuperando. Só que o Corinthians não tem preparo físico. O Corinthians não tem um vigor muito alto. Não consegue ficar muito tempo sem se cansar. É um time cansado, que quando prega, quando cansa, ele cansa de verdade. Eles começam a recuar para não ter que correr muito para fazer a marcação-pressão. Porque o Corinthians marcava com a pressão alta. Quando cansa, eles começam a recuar para não ter que fazer uma marcação-pressão muito lá em cima. Só que aí que tá. No segundo tempo, isso foi um erro. Porque o que aconteceu? No segundo tempo, o Corinthians volta ainda querendo pressionar, né? Tanto é que consegue fazer o gol, um golaço do Yuri Alberto, inclusive, ele dá esse drible no Léo Ortiz e faz um golaço, bateu cruzado de esquerda. Que golaço do Yuri Alberto, méritos para ele chorou depois porque pesou.
A gente sabe que o Roberto é um menino do bem, é um garoto que, é um moleque, né, que é um cara, né, que, um cara do bem, um cara muito gente boa, um cara que sempre se esforça, que já foi motivo de piada, chacota no passado, e que quando ele tá nesse jejum, ele quebra esse jejum, né, depois de um pênalti pesado, lava um pouco mais a alma dele. Só que com essa derrota, vão cobrar muito mais ele, né. Então, assim, é difícil, é difícil. Eu acho que esse gol que o Roberto fez, na minha concepção, né, deixou ele mais leve. Deixou que, tipo, a derrota não foi totalmente do Yuri. Não foi totalmente dele. A derrota de hoje, claro. Ele teve uma participação? Teve, só que não foi o grande culpado. Eu acho que, assim, quem falha é a zaga do Corinthians de novo. Porque, cara, é bizarro o gol que a gente toma do Arrascaeta, né? Dois caras não conseguiram interceptar a bola, chega no Arrascaeta, o Arrascaeta consegue dominar e ajeitar para a esquerda, que ele não é bom, mas enfim, contra o Corinthians, o Arrascaeta ele vira muito mais jogador ainda, é bizarro esse cara jogando contra o Corinthians, desde a época contra o Cruzeiro, o Arrascaeta, ele é esse nosso carrasco, infelizmente. E cara, o que aconteceu no segundo tempo, o Corinthians piorar? O Flamengo começou a gostar mais do jogo porque o Corinthians cansou. O Corinthians começou a recuar. Só que tem um detalhe. Quando você quer fazer a marcação pressão alta, o Corinthians tentou adiantar as linhas lá pra frente. Só que deixou um buraco no meio de campo. Quando o Corinthians deixa buraco no meio de campo é porque os jogadores estão cansados para continuar fazendo marcação pressão. Porque o Michael não vai aguentar fazer esse estilo de marcação. Até o Bruno Bidon, que é jovem, não aguenta. Nem o José, enfim. Tanto é que o Ranielli, ele começou a sair da posição de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo para atacar, para avançar pelo meio, coisa que ele não estava fazendo no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Ranielli ficou muito mais plantado como o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. No segundo tempo, ele começou a avançar mais para frente, o que deixava o Gustavo Henrique ficar trombando com o jogador rápido, que é o Bruno Henrique, que é até o próprio Carrascal, o... Aí quando entra Plata, quando entra Luiz Araújo, cara, o Gustavo Henrique não vai conseguir disputar a corrida com eles. Tanto é que o segundo gol do Corinthians foi o quê? Foi o Gustavo Henrique vindo cobrir aqui. Ele foi cobrir aqui porque, pô, eu acho que o Angelari saiu. Eu não lembro se o Angelari entrou antes ou depois do gol. Ele entrou antes do segundo gol tomado, porque o Angelari ele saiu, igual o Ranieri estava saindo. E cara, o Gustavo Henrique teve que sair do meio pra vir aqui pressionar o Plata e acaba concedendo lateral pros caras, que na verdade foi outra polêmica aí, né? Porque teve o lance, antes desse lance do gol do Flamengo, que poderia ter sido pênalti no Yuri Alberto naquele lance que o Alexandre impediu ele, né, de tentar pular pra cabecear a bola. Assim, na minha concepção, na minha percepção, pra mim, tanto faz se fosse pênalti ou não. Eu acho que isso é muito mais interpretação, enfim. No nosso lateral é discutível se foi pro Corinthians ou não lateral, mas enfim, o fato é que não tem como estar no tempo para reverter isso, né? E o Corinthians acaba tomando um gol besta de lateral cobrado rapidamente, porque o Corinthians estava todo desmontado, né? Porque ainda não tinham voltado do lance do escanteio. Então assim, cara, foram dois gols tomados de forma besta, né? Dois gols bestamente que a gente toma por desatenção da zaga, né? Porque assim, se você quer voltar para o segundo tempo com a marcação alta ainda, você tem que mudar as peças. Você vai entender que o Michael, o Bidon, o José e o Michael não vão conseguir pressionar muito. O Mateuzinho no segundo tempo virou uma avenida. Mesma coisa do Bidu. O que o Bidu jogou no primeiro tempo, não conseguiu jogar no segundo. Pô, o Bidu confiante no primeiro tempo, no segundo tempo tava todo mundo cabisbaixo. Sabe, é uma energia ruim. É complicado, cara. Aí você vê, pô, Thales Magno não vai entrar, mas. Ah, podia ter entrado o Vitinho, não tirava o Guinegão. Assim, tirar o Guinegão, podia tirar o Guinegão, mas, pô, colocava o Vitinho pelo menos, pra tentar pifar a bola no Guinegão e no Yuri. O Guinegão que pegou mais na bola pra tentar armar um jogo pro Roberto junto com o Bidon, né? Que dá pra perceber, porque a única bola que chegou no Guinegão, ele bateu cruzado pra fora, né? Naquele lance pela direita. Então, assim. É uma derrota muito amarga pro torcedor corintiano, porque a gente não esperava que fosse se amassa em cima do Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo, né, voltou a jogar o que jogava antes, né? O Corinthians voltou a jogar o que jogava antes. Parece que os papéis inverteram, né? No segundo tempo foi um papel mais normal, assim, digamos. Só que a gente merecia essa vitória, pelo que foi construído no primeiro tempo.
Só que essa é a diferença entre dois times. Um time, que é o Flamengo, que aproveita muito bem as chances criadas, as chances claras de gols, eles conseguem aproveitar. E do Corinthians, que quando tem 3, 4 chances claras, desperdiça. Desperdiça. Infelizmente a gente conseguiu desperdiçar essas chances com o Yuri Alberto, que vai estar um clima pesado para ele agora. Que ele vai ter que virar a chave para voltar a ser aquele goleador que ele era ano passado. Até mesmo esse ano, que é o nosso artilheiro. Vai demorar um pouco para virar essa chave e falar, nossa, agora a confiança voltou. Tem que passar mais de psicólogo, enfim. Só que nas grandes chances que o Flamengo teve, fizeram um gol. Nas nossas a gente não fez por falta de qualidade, né? Por falta de caras. Caras como o Galo e o Memphis fazem falta, igual o Carídio. Esses três pra mim são os grandes cérebros do Corinthians. Do Corinthians são esses três. Você tira eles, o time não tem criatividade. Tem o Bidon, tem o Michael com seus relampejos de vez em quando, só que não é a mesma coisa do que se ter um Galo ali, um Memphis, enfim. O time do Corinthians é um time que se machuca muito por conta do desgaste físico e tal. É complicado, é complicado, é complicado. Hoje foi uma derrota muito dolorida pelo que foi o jogo. Porque são dois ditados que resumem hoje. Quem não faz, toma. E o segundo é, jogamos como nunca e perdemos como sempre. Porque se você joga mal e ganha o jogo, você ganhou. Você ganhou o jogo. Só que quando você joga bem e perde, é um sentimento muito ruim de que a gente não foi feliz o suficiente, a gente não foi assertivo o suficiente para poder ganhar, que a gente não aproveitou as grandes oportunidades que tivemos. É muito complicado quando você joga bem perto do jogo, mas faz parte do futebol, né? Hoje a gente tem uma percepção de que se o Corinthians jogar assim contra um Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, temos grandes chances de passarmos para a final, né? Só que para isso vamos ter que aproveitar essas chances, né? Vamos ter lá Galo, Memphis, enfim. Falando individualmente de cada um hoje, o Hugo Souza para mim foi decente. Não fez defesaça porque quando o Flamengo chutou no gol, foram chutes assim que não tinha como fazer milagre, sabe? O Mateuzinho, cara, o Mateuzinho hoje foi péssimo. O primeiro tempo dele foi até legal, mas o segundo tempo uma avenida. O Mateuzinho vira uma avenida de vez em quando, ele é bipolar. É um lateral que é bipolar, às vezes vai muito bem, às vezes vai muito mal, esse é o Mateuzinho. Gustavo Henrique é o nosso melhor zagueiro, pra mim fez uma boa atuação do Gustavo Henrique hoje. O Tchoca, cara, o Tchoca pra mim ele foi, sabe, decente pra ruim. Ele não, sabe, ele não foi, nossa, ele foi o principal. Não, pra mim foi decente o Tchoca. Bidu, pra mim o Bidu, pelo primeiro tempo, foi uma boa atuação. No segundo tempo ele tentou, só que não foi o suficiente. Pra mim, o Bidu hoje, ele fez uma boa atuação, né? Eu vou levar muito em conta o primeiro tempo. O segundo tempo dele foi meio abaixo, só que, no geral, eu acho que ele fez uma boa atuação. José Martinez, pra mim, o José Martinez foi decente. É um cara que sabe entrar na mente deles, só que não consegue jogar os 90 minutos. Ranieri, pra mim, o Ranieri hoje fez uma partida péssima. O Ranieri hoje, quando o Ranieri saia muito pra frente, às vezes eu acho que o Ranieri pensa que é o Paulinho, não sei, o volante que ataca. Ranieri, você é o cara que tem que ficar plantado ali pra dar bote certeiro. Você não é o cara que vai sair jogando lá pra frente igual o Paulinho era, igual o Elias era. Você não é esse cara. Você é um cara, você é um volante, marcador, um pitbull. Você tem que ser igual o Ralf, que ficava plantado lá atrás pra desarmar junto com os zagueiros. Esse é o seu papel, Ranieri. Tô te falando a verdade. Bidon, pra mim, o Bidon fez uma boa atuação. O segundo tempo foi apagado. Só que eu acho que as atuações muito abaixo do segundo tempo passam justamente pelo desgaste físico. Claro que tem falta de técnica, só que o desgaste físico no segundo tempo foi visível, foi perceptível pra gente. Mas o Bidon fez uma boa atuação. O Michael, cara, eu acho que o Michael ele fez uma boa atuação no primeiro tempo, o segundo tempo caiu também. Então é difícil analisar desse jeito, sabe? O primeiro tempo muito bom, o segundo, cara, o que aconteceu, sabe? É inexplicável isso, é inacreditável essa derrota. O Michael, eu vou colocar ele como decente, porque como ele foi bem no primeiro tempo, ele foi mal no segundo. Decente, né? Vou colocar decente. Decente pra bom, Michael, assim, digamos. Guinegão pra mim foi decente. Decente, Guinegão. Yuri Alberto, cara, você não pode dar esses vacilos, né? Principalmente nesses pênaltis. Contra o Palmeiras, você bateu sério e o Everton pegou.
faz parte. Aqui, eu sei que você bateu sério. Eu sei que você quis cavar. Eu sei a sua intenção. A sua intenção não é zoar. Não é fazer gracinha. Você quis cavar sério. Só que, cara, dá uma porrada no meio do gol. Chuta, sabe? O Rossi já tinha caído pra direita dele. Era só chutar no canto esquerdo que tava aberto. Sabe? Não tenta cavar. Cara, já foi, sabe? Já foi, mas que isso não se repita. Porque as pessoas vão começar a lembrar muito do Pato e vão crucificar você. Só que você não merece ser crucificado. Porque você é um cara que se esforça muito, que sempre ajudou a gente quando a gente precisava. Sabe? Você tem que acordar. É hora de acordar, Yuri. As lesões já passaram. Só depende de você. Pra mim, o Yuri Alberto perdeu grandes chances. Perdeu. O Gilberto foi decente. Pelo gol ele foi decente. Pedi por ele como ruim. Só que ele fez o gol. Ele estava se consagrando um herói até aquele momento. Para mim, o Alberto, ele seria o craque do jogo se o Corinthians ganhasse. Porque ele ia estar fazendo um gol decisivo. Só que tomamos a virada. A atuação baixou para decente, infelizmente. Andileri entrou decente. Ian Gustavo. Olha o nosso banco. Você olha o banco dos caras. Luiz Araújo, Pedro, Danilo, Alexandre. Aí você olha o nosso banco, é Rian Gustavo, é Dieguinho, André. A gente não tem um cara de nome. Esse Dieguinho, André e tal são da base. Que a gente também, né? Mas, cara, a gente tem que ter jogador de peso, né? Um nome de peso também no banco, quando a gente precisar, né? Enfim. Rian Gustavo. Cara, Rian Gustavo foi péssimo. Péssimo, Rian Gustavo. Não gosto desse moleque. Pra mim ele foi péssimo hoje. Thales Magno, nossa! Um lance em que ele tropeçou 2 vezes seguidas, cara, não dá. Thales Magno péssimo também. O Vitinho entrou bem. Eu gostei da atuação do Vitinho. Ele entrou acho que nos 30 minutos, né, por aí. Fez uma boa atuação o Vitinho. Foi o único que tentou. No lance que originou o escanteio, né, que o Alberto foi, né, puxado. Ele que chutou e o Rossi quase deu um frango, né, que gerou o escanteio. Enfim, o Vitinho, pra mim, ele entrou bem. Fez uma boa atuação o Vitinho. Cara, Kaká, nossa. Juntar Kaká com Mateuzinho. Kaká com Mateuzinho é uma avenida. Cara, difícil. Enfim. Cara, se eu esqueci algum nome, é porque o jogador deve ter sido ruim. Enfim. Comente aqui o que você achou desse jogo. E até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Internacional. Acho que é na quarta-feira que a gente joga quarta. Deve ser quarta-feira. Contra o Inter lá no Beira-Rio, vai ser um jogo difícil. Claro que o Inter não vê numa boa fase. A nossa fase, até pegar o Sport Flamengo, tava vindo legal. Assim, a gente tem que olhar para o primeiro tempo contra o Flamengo e falar, nós temos que aplicar isso nos 2 tempos. Tentar aplicar esse primeiro tempo perfeito contra o Flamengo nos 2 tempos contra o Inter e assim por diante, né? O aprendizado de hoje é: seja eficaz, seja assertivo, porque assim você poderá matar o jogo, tá certo? Hoje a gente aprendeu isso, que se a gente tiver uma qualidade superior para matar o jogo, a gente consegue matar o jogo com qualidade técnica, tá certo? A gente pode questionar as escolhas do Dorival, de tirar o Guiné igual colocar o Thales, poderia ter posto o Vitinho ali, só que já foi, né? A gente tem que cobrar esses caras, né? Enfim, comente aqui o que você achou desse jogo. E obrigado por assistir até aqui. É nóis.